Eu acho que eu vou entrar no meu primeiro vídeo de polêmica. Polêmica! Vamos falar sobre um tema que é muito espinhoso e que alguns têm muita certeza. A igreja de hoje é a pior geração. Vamos ver um pouquinho na Bíblia sobre isso? Bem, eu quero dizer que eu comecei com uma brincadeira. Eu não estou aqui querendo mudar a opinião de ninguém, não estou querendo aqui que ninguém mude o seu pensamento, não é isso. Eu só quero trazer mais dados, inserir informações para que você possa ter uma opinião alicerçada e eu, indiretamente talvez, acabe expondo um pouco do que eu penso. Durante muitos anos, eu ouvi dizer que a igreja primitiva sempre foi a igreja atual e que nós devemos voltar a ser a igreja primitiva, que nós devemos ser a igreja primitiva. Aquela igreja primitiva que nós vemos de Atos 2, até ali mais ou menos Atos 5, 5, o pecado de Ananias e Safira, era uma igreja basicamente composta por judeus. E o que isso tem a ver? A igreja primitiva, aquela que a gente evoca como voltar a ela, a igreja que dividia tudo, era na verdade uma igreja monocultural. Era uma igreja de uma cultura só, de uma identidade só, porque todos aqueles que se tinham se convertido eram prioritariamente judeus. Paulo não tinha nem pregado ainda a Cornélio, levado o evangelho a Cornélio ainda. E houve uma dissensão, uma disputa por causa disso. Paulo não, Pedro, peço perdão a você. Pedro nem tinha ido lá a Cornélio ainda. Então, como eles eram tudo de uma cultura só, uma nação só, uma cultura, uma identidade, eles já se consideravam irmãos, eles eram todos de uma nação só, de uma pátria só. Essa unidade nacional, essa unidade de pensamento, até religiosa, uma vez que eles vinham todos da mesma religião, ela é quebrada com a entrada dos gentios e das suas multiculturas, multipensamentos, multiidentidades e multimesmo. Tudo isso trouxe uma diversidade tão grande, tamanha para a igreja, que ali houve uma ruptura e ali começaram os problemas, os conflitos, começaram ali as disputas, inclusive entre os judaizantes e aqueles que pregavam aos gentios. Paulo nunca foi bem aceito nesse grupo judaizante, justamente por pregar aos gentios. Essa diversidade era necessária. Jesus Cristo ele previu isso, ele falou disso para nós pregarmos a toda a nação, todas as nações, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os discípulos não fizeram nada que Jesus não tenha mandado fazer. Já em Atos 6:1, diz assim: naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Vamos lá, em Atos 5 você já tem um pecado pessoal da igreja. Então aquela igreja que era sem pecado, voltada ali para pregar o evangelho, Ananias e Safira quebram isso. Em Atos 6 começa a primeira dissensão entre eles, começa a primeira murmuração, começa a primeira briga dentro da igreja. E a briga foi tão grande por causa da viúva, distribuição de ofertas e tudo, e começou a haver essa disputa entre eles. E os apóstolos tiveram que chamar os discípulos e estabelecer então um diaconato para resolver o problema. Então vamos parar por aqui? A gente fala tanto que a igreja de hoje é problemática. Mas olha, em Atos 6, de Atos 1, foram só 4 capítulos. O quinto já apareceu um problema de pecado pessoal. Em Atos 6, já temos uma briga dentro da igreja que os apóstolos tiveram que entrar para poder resolver. Não é muito natural hoje também ter muitas brigas de coisas na igreja que às vezes o pastor tem que sentar e tem que resolver? Pois bem, já aconteceu em Atos 6. Então não é muito diferente, o que aconteceu lá na igreja primitiva, não é muito diferente do que acontece hoje. De vez em quando o pastor tem que sentar e resolver um problema que grupos estão brigando. Se você olhar as cartas de Paulo às igrejas, você vai perceber o quanto Paulo teve que corrigir de problema dentro das igrejas. Eu estou estudando Colossenses 12, eu vou falar um pouco dela mais à frente para vocês num outro vídeo. E Paulo ali estava lutando contra os conceitos
pagãos que estavam tentando entrar na igreja, e até contra os conceitos judaizantes que estavam tentando entrar na igreja, penetrar na igreja. Paulo dedica boa parte do seu tempo nas suas cartas consertando problemas de igreja. Então vamos parar com aquela questão, noção que a gente tem das igrejas antigamente serem as igrejas da época de Paulo, ser tudo feliz, tudo lindo, tudo maravilhoso, um problema aqui, só um probleminha ali. Naquele tempo tinha problema que se hoje a gente tivesse assim, meu Deus do céu, como pode isso na casa do Senhor? É inaceitável. Paulo teve que lutar. Vamos lá, quando vem com multicultural, nós temos que entender que era o evangelho naquela época. Tá? Hoje nós temos um mundo ocidental, judaico-cristão. Mas imagina numa época em que uma religião nova estava começando, que era o cristianismo, que derivava do judaísmo, que já era pequeno em relação ao mundo conhecido, e aquela nova religião pequenininha estava cercada, era uma pequena ilha cercada de paganismo, de idolatria, de panteão de deuses, homens que eram de casamentos poligâmicos, homens com várias mulheres, de prestar homenagem a vários deuses, de ficar preocupado e não desagradar um Deus. E a gente tem que entender que a questão de Deus era muito territorial. Existia o Deus do território ali. Então eles procuravam não desagradar o Deus daquele território. E Paulo tinha que dizer o seguinte: olha, vocês agora servem ao Deus dos deuses. Os outros deuses são falsos, vocês agora servem ao Deus verdadeiro. E esse era um conceito que Paulo tinha que falar em várias vezes, em várias cartas, para quebrar esse conceito que, legal, agora eu sou filho do Deus maior, mas eu também não posso desagradar os outros deuses, então tenho que cumprir alguns rituais para os outros deuses não ficarem com raiva de mim. Está muito lá em Colossenses também. Paulo teve que lutar contra isso. Paulo teve que lutar contra tanta coisa. Se você olhar as cartas, principalmente a carta de Corinto, aos Coríntios, tanta coisa errada naquela igreja, ocultando o pecado grave. A questão da ceia naquele tempo, que era literalmente uma ceia mesmo, uma janta, um almoço, assim, era ceia, hoje é simbólico, um pão e vinho pequenininhos. Eles comiam, os abastados comiam, e quando chegavam os pobres que não tinham o que comer, ficavam com fome. Fora a bagunça que era o culto era uma bagunça. Acho que tem muita igreja, sinceramente, hoje que precisa ler 1 Coríntios. O culto era uma bagunça. Paulo diz assim, olha, se a pessoa que não conhece a Jesus, não conhece nada, entrar aqui, o que ele vai, uma linguagem bem moderna, o que ele vai pensar? O culto era uma verdadeira bagunça e Paulo teve que ir lá doutrinar o culto, botar certinho. Paulo teve que escrever a Timóteo, olha, se a pessoa quer ser líder da igreja, tem que ser marido de uma só mulher. A gente diz muito essa palavra para pastores. Tem que ser marido de uma só mulher. Por quê? Porque se convertia, chegava lá o José com A, B, C e D, 4 mulheres. Era uma complicação. As sacerdotisas prostitutas se convertiam, Paulo tinha que dizer às mulheres, por isso até que Paulo era muito rígido com as mulheres na hora do culto. A igreja do tempo bíblico estava longe de ser humanamente uma igreja perfeita, mas foi ali em que Paulo, escrevendo, corrigindo, orientando, exortando, foi ali que validou conceitos que nós temos até hoje e entendemos que Deus deixou para nós podermos seguir. Então, na igreja primitiva, na igreja lá de trás, a igreja de Paulo, de Pedro, dos apóstolos, a igreja do primeiro século, foi uma igreja que teve muitos erros, muitos acertos, mas também muitos erros, para que fosse até um exemplo para nós hoje. E Deus escolheu algumas dessas epístolas, algumas dessas cartas, para estar conosco até hoje. Não estou dizendo que era só ruim, muito pelo contrário, tinha muita coisa boa. A gente não pode simplesmente olhar para o passado e dizer assim, o passado era perfeito, o presente é ruim. Porque o passado passa pelo filtro do tempo, onde nós deletamos e excluímos as coisas ruins e ficamos com as coisas boas. Não é assim, por exemplo, quando alguém morre? Quando alguém morre, passa por uma passada de pano, uma lustragem na sua biografia. Geralmente se lembra aquilo, enfatiza aquilo que é bom, eu não estou dizendo que seja errado.
Você enfatiza aquilo que é bom na pessoa, aquilo que é ruim, você já morreu, deixa, esquece. Vamos focar no que é bom. É mais ou menos isso que a gente faz com o passado. Olha, já passou. Pega as coisas ruins, deixa de lado. Vamos ficar só com as coisas boas. Então a gente olha sempre os grandes pensadores, os grandes escritores lá de trás, e tem muita gente que volta lá atrás para dizer assim, o evangelho verdadeiro era o evangelho do século tal. O século tal tinha tantos problemas como a gente tem hoje. Só que o que passou para nós, o que ficou para nós peneirado pelo tempo, foram as coisas boas. Paulo foi combatido durante todo o seu ministério. Se você olhar a carta dele, você vai perceber que ele foi combatido durante boa parte do seu ministério. Assim que eu não quero mudar seu pensamento, mas eu quero trazer para você o seguinte: cada geração da igreja tem os seus problemas, porque cada geração da igreja é feito por pessoas, e pessoas muito diversas. Se naquela época a entrada dos gentios, com toda a sua cultura diversa, inclusive paganismo e tudo mais que você possa imaginar em moralidade sexual, em moralidade de vida, vidas completamente diferentes, e eles tinham dificuldade de compreender o modo que o judeu vivia, era tão estranho para eles, o modo como o judeu vivia, que é a base do cristianismo. Hoje, nós também vivemos uma diversidade de pessoas, recebemos todo tipo de pessoas. E quando isso se encontra, colide, e muitas vezes o pastor gasta muito tempo tentando ali, discipulando ovelhas, tirando espinhos de ovelhas, tirando o problema, tendo que explicar o óbvio. Paulo tinha que explicar o óbvio para filhos de Deus nas suas epístolas. E muitos pastores passam anos e anos e anos dedicando literalmente a dizer o óbvio para filhos de Deus que já deveriam ter esse entendimento, até porque a Bíblia já está escrita. Por essa diversidade que vem de culturas e identidades, cada um querendo trazer aquilo que acha que é correto, cada um tentando manter aquilo que foi criado, e às vezes é difícil de sair dessa pessoa, como era difícil sair o paganismo lá na igreja do primeiro século. Tudo isso faz com que tenhamos problemas dentro das igrejas. E também problemas com os líderes, porque a Bíblia também não esconde problemas com os líderes das igrejas. Em nenhum momento a Bíblia esconde no Novo Testamento. Tinha problema com liderança. Tinha aqueles que lutavam, por exemplo, contra Paulo. Desde o primeiro século, a igreja tem problema. Desde o primeiro século. E eu quero terminar, eu quero que você medite sobre as igrejas de Apocalipse, que foi João que escreveu, já no finalzinho, João já velho, já preso, ele escreve, Deus faz ele escrever sobre 7 igrejas. E já, veja bem, se começou a surgir problema lá no iníciozinho, já em Atos 6, as últimas igrejas mencionadas estão lá em Apocalipse. E das 7 igrejas, só 2 não receberam repreensão. Todas as outras receberam repreensão do Senhor. Então, realmente, o primeiro século, as igrejas não eram perfeitas. Durante todos os séculos que vieram para frente, a igreja ficou menos e menos perfeita ainda em alguns momentos. E a igreja até hoje ela não é perfeita humanamente falando. E nunca será por causa dessa diversidade que a cada dia chega, e ela deve chegar mesmo, a cada dia essa diversidade de pessoas para serem tratadas pelo Senhor e tratadas também, discipuladas dentro da igreja. Eu não querendo mudar a opinião de ninguém. Ah, pastor, mas eu acho que a igreja de hoje é a pior igreja, a igreja de Laodiceia é a pior igreja, porque o passado... Eu não quero mudar o teu pensamento. Tudo bem, mas eu só quero dizer para você, não adianta ir lá atrás, dizer assim, a igreja lá atrás que era boa, a igreja lá atrás tinha seus problemas também. Só que, como pertence ao passado, o tempo deu uma lustradinha e a gente só retirou as coisas boas. Na igreja primitiva não deu para fazer isso porque Deus fez escrever na sua palavra todas as repreensões, também as palavras de exortação e também as palavras boas para cada igreja. Você pode concordar, você pode discordar de mim, mas eu só queria trazer esses elementos para a sua meditação. Deus te abençoe.